Bom, e agora aqui a gente está começando a preparar esse cenário de fundo para a mesa de doces. A gente está finalizando o nosso dia por aqui. A gente já tem uma parede com quase 4 metros de altura e ela tem uma extensão total aqui de 8 metros e aquele complemento ali que ainda vai ser consertado o painel. Esse fundo ele vai ser todo trabalhado com uma mancha. Não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, ó. Vou mostrar melhor aqui. Tem uma mancha de tela, ó. Ela começa lá embaixo no chão e ela vai subindo pela parede como se fosse uma trepadeira de flores. Depois ela vai ser toda forrada de gipsofila, vai ficar muito bonito. É a primeira vez que a gente está fazendo isso dessa forma. E a tela a gente vai usar como mecânica para prender todas as flores, todos os pacotes de gipsofila que vão ficar diretamente na tela e vão ser colocados amanhã. Tá? É importante colocar no dia porque não vai ficar hidratado. Então a gente precisa deixar no coxo, na água, mais essa noite. As flores estão vindo da câmara fria para amanhã de manhã serem descarregadas aqui para a gente daí começar a montar esse cenário. Aqui a fixação, ó, é bem simples. A gente colocou alguns pregos, não sei se dá para ver no vídeo. E esses pregos é que a gente está esticando a tela e tensionando. O máximo que você puder fazer isso aqui de forma orgânica, criando um movimento natural, o mais fica bonito. Quanto mais você conseguir esse resultado. Atrás de mim eu tenho uma árvore que ainda não foi finalizada. E do outro lado a mesma coisa, e no centro disso tudo, ó, essa mesona aqui vai ficar com 8 metros de comprimento, vai ficar bem top mesmo. Então aguardem que amanhã a gente vai mostrar a produção floral dessa mesa. E aqui a gente pode, ali naquela parte da emenda, ó, a gente pode fazer a mesma coisa. Ela começa mais fina ali, faz isso e abre lá em cima. Eu acho que vai ficar bom, né? Vai ficar bem legal isso. Eu tô há umas 3 horas mais ou menos de começar a festa e eu quero mostrar para vocês o resultado daquela parede de flores que a gente estava montando. Olha o efeito dessa parede, o contraste e o movimento. Olha isso. Foram ao todo 11 metros de cenário que a gente montou na mesa de doce inteira. Então isso criou um volume muito grande que agora vocês vão poder ver completinho. Bom, aqui de outro ângulo, olha o fundo. E eu acho muito legal é isso aqui, ó. Essa visão lateral. Olha o volume que essa parede salta do fundo de tecido. Então isso aí também cria um interesse muito grande, ó. E aí todo esse movimento ele é muito orgânico. Então ele vai fluindo de baixo a cima, atravessando toda a parede, e o cipó ele também ajuda para a gente reforçar mais esse movimento. Então é um fundo assim que dá muita personalidade para a mesa,
com os seus 10 metros, aliás, 11 metros de extensão. E aí todo o contexto com o piso, com o teto, que é super clássico, contrasta com a modernidade desse trabalho do fundo. Daí a gente tem também as duas árvores, estão bem laterais. E a mesa, a noiva queria alguma coisa muito clássica, então branco, verde, espelho, os arranjões, os arranjos com movimento também, mas mantendo uma forma um pouco mais compacta, olha. Bom, eu resolvi gravar algumas informações que eu acho que são importantes e podem te ajudar na concepção dessa parede. Que é o seguinte, uma delas é sobre a qualidade da mão de obra que você vai colocar para montar essa parede. Gente, não precisa ser mão de obra qualificada, não precisa ser florista. Basta ser pessoas que queiram fazer e queiram se dedicar e fazer bem feito. O que você precisa essencialmente é da sua orientação para essa mão de obra executar da maneira certa, tá? Então você precisa estar ali orientando e fiscalizando para que tudo saia da forma como você vai planejar, tá bom? E outra coisa importante, o material que você for usar, a quantidade, vai depender de duas coisas. Vai depender uma da área que você for cobrir e outra do orçamento, né? Afinal de contas, quanto maior é o seu orçamento, maiores são as possibilidades. E quanto menor o seu orçamento, menores são as suas possibilidades. É lógico, né, Léo? Mas enfim, o que eu faço se eu tiver um orçamento menor? Você pode trabalhar com flores e folhagens, é uma excelente opção. Daí você pode usar uma folhagem que resista ficar aí um tempo sem água, principalmente se você for montar no dia, né? A ficus é uma boa opção, a murta é uma boa opção para você montar no dia da festa, é maravilhoso, tá? A monstera também é uma boa opção. Tem algumas folhagens, ó, a folha de palmeira leque também é boa. E aí você vai conseguir diminuir a quantidade de flores utilizadas. A flor artificial, para fazer uma parede dessa, eu não recomendo, porque realmente vai ficar muito baixo e as pessoas vão poder tocar nessa flor e aí vai acabar o encanto da parede, né? E a não ser que você use lá em cima, tá? E se for mais lá em cima que a pessoa não consiga alcançar, ok, não vejo problema. E uma outra opção é a flor desidratada. Aí tem um monte de opções. Essa que tá aqui, ó, atrás de mim, é a primavera desidratada, tem várias cores, é excelente. Você consegue ter um certo reaproveitamento desse material e isso aí melhora a sua relação de custo com a montagem dessa parede, tá bom? Bom, e uma coisa que pode te ajudar a calcular o volume de flores que você vai utilizar e consequentemente vai te facilitar a fazer o orçamento dessa parede é o seguinte: existem duas formas de você calcular esse volume e essa área desse desenho assimétrico. É difícil você imaginar o quanto de material você vai gastar em cima de um desenho artístico totalmente espontâneo e irregular. Como é que você faz essa conta? Existem duas formas de fazer. Uma delas é usando um programa de computador, que pode ser o AutoCAD, e aí você faz o desenho no computador e o computador ele vai te dar a área em metros quadrados, que é o que você precisa saber. O quanto de área você vai preencher com flores em metros quadrados. Sabendo disso, você vai conseguir
calcular a quantidade de flores, desde que você saiba quantos pacotes de flor você pode gastar por metro quadrado, que eu já vou chegar lá, tá? A outra forma é você fazer como eu fiz. Eu fiz um desenho à mão livre, que era parte da questão comercial com o cliente. Eu fiz aquilo lá só para ilustrar para o cliente qual era a ideia, o que eu imaginava, e foi muito legal que aquilo ali foi feito na reunião final com o cliente. Foi uma coisa que não tinha no projeto e a gente resolveu agregar e a noiva amou, e enfim, foi só alegria. E aí esse desenho à mão livre era só para ilustrar, mas como é que eu fiz para calcular o volume de material? Eu visualizei 1/3 daquela parede inteira usada com flores. Eu não sabia exatamente como é que ia ser o desenho lá na prática, eu só fiz um esboço para a noiva entender de forma ilustrativa, tá? Agora na minha cabeça, eu imaginei que eu ia cobrir 1/3 da parede com flores. Eu poderia cobrir mais, poderia cobrir metade, poderia cobrir mais da metade, enfim, poderia cobrir menos de 1/3. Aí vai do seu entendimento e também vai do orçamento que você vai passar para o cliente. Lógico que quanto maior a área que você for cobrir com flores, mais material você vai gastar e mais caro fica, né? Mas esse foi o método que eu usei para saber a quantidade de área da parede que eu iria preencher com flores, já que eu não tinha uma medida exata, né, da mancha em si, eu não tinha feito no computador, tá? Então vamos fazer conta aqui. A parede tinha 11 metros por quase 4 de altura, vamos arredondar para 4 para ficar mais fácil. São 44 metros quadrados. Se você fizer a conta, 44 metros quadrados divididos por 3, dá aí perto de 14 metros quadrados. E aí eu fiz uma estimativa de cerca de 11 pacotes, de 10 a 11 pacotes por metro quadrado. Você faz as contas, você vai chegar num número perto de 160 pacotes. E aí eu resolvi pedir um pouquinho a mais, porque por garantia, né? Eu gosto sempre de errar um pouquinho para mais do que para menos, tá? Lógico que na hora que eu estava fazendo essa estimativa de material, eu transmiti no meu orçamento todo esse montante de flores que eu pretendia utilizar, tá bom? Então assim, é uma dica que eu te dou que pode te facilitar na hora de calcular esse volume aí de material. E lógico que na hora que você estiver fazendo isso, você tem a possibilidade de negociar com o cliente, às vezes falar para ele, olha, a gente pode cobrir menos. Você pode falar para ele, olha, eu tô pensando em cobrir 1/3 da parede, mais ou menos 30% dela com flores e o resto deixar em tecido. Caso o cliente queira investir menos, você reduz um pouco, vamos colocar 20%, né? Lógico que o impacto é menor, quanto menos a área você preenche, menos impacto você tem, tá bom? Espero que essa dica tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, eu queria te pedir para fazer um comentário aqui embaixo, porque isso vai incentivar a gente para produzir mais conteúdos desse tipo, tá bom? A gente sempre espera o feedback de vocês para ver o que vocês estão gostando, para saber se esse continua sendo o nosso caminho, tá? Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado.